Eu não sei se já vos disse, mas sou fã do Quintino Aires. Nunca nos tinhas há muitos dito. anos. Nunca nos tinhas dito. O Quintino Aires é aquele típico psicólogo que tem imensas teorias, os psicólogos são assim, sobre como as mães e os pais devem educar os seus filhos, apesar dele não ter filho nenhum. Tudo bem, pode fazê-lo. Há muita gente assim. Sim, sim, não é proibido, há liberdade, mas depois pode abater sobre ele a ira das mães cansadas e enervadas. Mas lá está, é por isso que ele pode opinar, porque ele não se cansa com filhos. Exatamente. Tem tempo para pensar, que é uma coisa que uma mãe tem não silêncio tem. em casa. Não. Que saudades. O Quintino, no fundo, é a versão feminina da Super Nanny, lembram-se? Lembro-me, Teve aquele claro. programa na SIC. Olha, Também não durou o ano. Outro programa que durou menos de um ano, pelas minhas contas, durou 15 dias. A Super Nanny punha os meninos no tapete do castigo. Já Quintino Aires, não podendo fazê-lo, sugere aos pais que não peguem nas crianças ao colo, a não ser por motivos de força maior, tipo se eclodir a Terceira Guerra Mundial ou isso. Até aos 3 anos, só nos momentos de segurança, só nos momentos de segurança, para ele ensaiar a marcha, para o cérebro se construir, para produzir a tal substância que é necessária para desenvolver o sistema nervoso central. Depois dos 3 anos, bom, só que quando a mãe ou o pai lhe apetecer muito, mas tem que ser pouquíssimo. Olha, fiz tudo mal. Também eu, agora é tarde. Mas tem que ser pouquíssimo, diz ele. Quintino Aires fala do colinho como se fosse álcool, não é? Pode beber quando lhe apetecer muito, mas tem que ser pouquíssimo, só uma gota. Bom, mas na última semana houve um verdadeiro choque de titãs na TVI. Finalmente arranjaram um rival à altura para Quintino Aires. Nada mais, nada menos do que Leonor Poeiras, que pode não perceber nada de psicologia, mas percebe de filhos, pelo menos na ótica do utilizador, porque tem um, não é? E juntou-se a outra entendida, Maria Cerqueira Gomes, para darem cabo da cabeça de Quintino Aires. Em discussão estava a utilidade ou não de elogiarmos as crianças. Em termos de neurociências, a sua é assim. personalidade, a sua autoestima. Há mensagens que capaz não de entram fazer se não mais? forem. Então, mas o elogio faz mal? Não faz mal. Eu acho não que a faz minha bem. filha- É uma ilusão que se criou na ciência para quem não sabe Por neurociências. acaso eu também acho que não concordo com Eu isso. não concordo. Maria, Não, no sentido que eu tenho uma Olha, agora filha que eu podíamos acho que é, começar a conversa. que é mais insegura e pelo rigor da educação que eu lhe dei. Então vamos dizer assim, a Leonor e a Maria vão para o curso de medicina, vão fazer o curso de medicina e de psicologia e depois conversamos outra vez. Que Eu gosto irritação. deste argumento. Queres discutir comigo? Tiras um curso superior primeiro. Eu só falo com pessoas com as mesmas habilitações académicas do que eu. É estranho o Quintino ter tantas teorias sobre crianças e depois ter uma atitude tão infantil como esta, não é? A moar logo à Pois primeira é, pois contrariedade. Mas pronto, fez beicinho e continuou, não se foi embora. E ainda bem que lá ficou, para ouvir a história de Leonor Poeiras, a mãe babada, que é, como se sabe, o bicho mais perigoso da natureza. Está a contar isto. Espera, não o António pode, foi porque o único Não, mas que deixa- tinha uma miúda na turma que era completamente ostracizada e fazia um bullying à miúda a todo o tempo. O António era o único que sentava com ela à hora do almoço. E quando eu percebi isto, ninguém me contou, quando eu percebi isto, porque chamaram-me à escola a dizer que ele andava mal comportado, pelo meio da conversa disseram-me isto. Pelo menos ele é o único que vai ter com a outra, sei que eu. Desculpe lá, então isso não é Então, o que é que importante. se valoriza Andamos aqui a mais? ralhar com o meu filho, a dizer que ele é isto, comporta-se mal, distrai os outros, tal. Faz uma coisa, um exemplo de Não tem cidadania. nada a ver, Leonor. Um exemplo de cidadania Não tem e ninguém nada- o elogia, Não, ninguém Leonor. lhe dá o reforço positivo. Não há reforço positivo, só existe com os cães e com as focas. Não existe no cérebro humano. Não posso. A minha parte preferida é esta. Então andamos aqui a ralhar com o meu filho, a dizer que ele é isto e aquilo e comporta-se mal e distrai os outros. Parece um poema, não é? É o soneto da mãe despeitada. As mães ficam muito sentidas quando na escola chamam os filhos à atenção, não é? Sentem que é uma ofensa pessoal. No fundo estão a insinuar que não o educaram bem. Eu, por acaso, até ver, ainda não fui atacada por este problema. Pelo Até contrário, até ver. eu desconfio sempre dele. Quando ele traz coisas para casa a dizer que lhe ofereceram, eu ligo para a escola a perguntar se não roubou. Sim, com tantos delinquentes cá no mundo, porque é que não hei de achar que um deles está em minha casa e tem 3 anos, não é? Mas as mães normalmente não acham isso. Mas a Leonor nota-se que está orgulhosíssima do filho, reparem, o miúdo dá-se com a miúda menos popular da turma, boa, ainda bem, mas para ela é um exemplo de cidadania. Está quase a pedir que seja condecorado pelo Presidente da República. E se o Marcelo souber disto, é bem capaz de ceder. É importante nós nos lembrarmos que quem descobriu o reforço escreveu até ao último dia da morte dele que isto só é para os animais, nos humanos não funciona, porque o cérebro do humano funciona. Então, mas o António... funciona. A mim também. Não, eu Lá não está, a mim também funciona. O que será o último dia da morte dele, não é? Fica vários dias a morrer e depois no último dia da morte. Bom, é bom saber que o reforço positivo com a Leonor Poeiras funciona e por isso mesmo eu vou deixar aqui um elogio agora. Leonor, nota-se que és boa mãe, que adoras a tua criança, ao ponto de já estares a recolher assinaturas para construírem uma estátua, que até pode ser em tamanho real, porque tendo 10 anos ainda não se gasta muito bronze, não é? Já Quintino Aires não concorda, acha que Leonor Poeiras não deve sequer elogiar o seu filho. O António tem uma atitude, portanto, nada preconceituosa. Pelo contrário, em relação àquela... Foi um exemplo para a escola e não foi. Não se parabeniza esta criança... Claro, mas não é isso que faz o desenvolvimento dele. Está bem, mas não se E deve... também não... Isto agora que eu vou Não dizer se não pode tem a ver deixar com passar em António. branco uma atitude positiva do Não lado. pode, mas cuidado. No cômputo Não geral pode. de uma sala de aula, não é? Mas
Atenção, e isto que eu vou dizer agora não tem nada a ver com o António. Vamos preparar. Os maiores... Olha, com que não tem nada. Portanto, é muito agitado, tal, perturba muito. Não sou nada sequer daquelas sempre a defender. Desculpa, mas a Leonor diz que não é daquelas sempre a defender os filhos, mas bastou ouvi-la há bocado. Parecia aquelas mães que aparecem nas notícias de vez em quando, que foram à escola e deram uma cabeçada ao diretor de turma porque ele disse que o filho tinha tido falta disciplinar. Muitas queixas sobre o António, mas depois faz uma coisa muito doce cuidando de alguém mais frágil. Atenção. Não, que era uma chata ainda por cima. Sim, isto tem nada a ver com o António. Disse-me ela é uma seca e eu ainda lhe dei mais valor. Olha, filho, parabéns. Sim. Porque prescindiste da tua hora de almoço para fazer companhia a uma pessoa ostracizada que produz dos Talvez te choque. Nem te entendes muito com ela, mas... Sim, bem. Os maiores psicopatas são altamente sedutores. Ui. Mas o que é que isto tem a ver? O que tu foste Mas fazer. olha, adorei a Leonor usar a palavra com o filho ostracizada. Sim, senhora. Ele deve achar que vem de Grande ostras. vocabulário. Não, ela não come ostras ao almoço, come esparguete à bolonhesa. Quintino, o que tu foste fazer? Psicopata, chamar psicopata à criança. Má ideia, recua. Como é que nós estávamos a falar de miúdos no recreio do 5º ano e de repente estamos em grandes psicopatas da nossa história? Eu perdi-me. Não estou a falar do António. Os maiores Ai, psicopatas não está de certeza. são altamente sedutores. E por isso é que eles conseguem agarrar a presa. E são estes dados nas entrelinhas. Mas não percebi a relação, não percebi a relação agora. Generoso. Esse comportamento disso do António, não estou a falar do António. Ok. Vou tentar perceber o que disse. Vê-se Por acaso é que nas o António pessoas é mais generoso que se Eu também torna. acho. Acho que isto não tem muito sedução. Tem. Porque precisa, provavelmente, de alguém que... Não, ele tem em casa, amigos. a olhar para o outro. Mas Mas isto não tem É de nada a ver com família. falta de firmeza. Falou em firmeza. Um pai família, filho não temos que olhar para o necessariamente... outro. É de família, exclama Leonor Poeiras, na esperança de receber também ela uma medalha e um lugar no quadro de honra. Está-lhes no ADN. sangue, não é? A outra miúda é uma chata, mas o filho dela é amoroso, popular, altruísta, tudo. E o Quintino Aires é louco. E nesta parte eu tenho de concordar. Mas estou a antigamente, perceber, mas explica lá outra antigamente vez como o a minha raciocínio. Doutor outra Quintino, geração não percebi. não sabiam nada de ciência e educaram os filhos. Sim. Doutor Quintino, não percebi o mas hoje podemos raciocínio. fazer Gostava melhor. que me explicasse. Mas não podemos cair na situação extremamente Estamos no oposta. final, mas tem que explicar a relação à... A Leonor tem que começar a ver a crónica criminal e vai ver uma coisa muito curiosa, que é... Coitada da Leonor. Pode andar para trás. Um dia destes, a nossa convidada para assistir. Pode andar para trás. E vai ver uma coisa muito curiosa. Aquelas pessoas que fazem coisas horríveis, que matou a filha, matou... Depois vai a nossa equipa perguntar às pessoas como é que eram. Era muito doce, cuidava de toda a gente, estava sempre ao pé daqueles que mais precisavam. Acho um bocadinho perigoso generalizar uma conversa O que é sobre generalizar? a educação Espera lá. crianças. O que é generalizar? Quintino consegue sempre destacar a parte errada das frases, não é? A parte que não interessa. Aqui a questão era partir de um caso de amizades no recreio para ser um potencial serial killer. Mas eu também vos digo, começo a achar que esta suspeita pode ter algum fundamento. Vejam lá se a Leonor não soa um bocadinho agressiva aqui. Ó Leonor, a Leonor pode dizer o que quiseres. Não pode ofender-se com a ciência. Não Porque estou nada sofre- ofendida, estou a falar da minha experiência. Mas Eu vim a cá sua para falar da minha experiência. Sim. Está quase a bater-lhe, não é? Quase. Eu nem quero falar da minha experiência. Não me enerve. Também não sei se lhe batia. Não há nada mais perigoso do que uma mãe ofendida. Um dia destes junta-se ao filho, compram uma G3 e lá vão eles, fartos de anos e anos de serviço à comunidade, sem serem sequer elogiados. O Quintino Aires é o primeiro a ir, logo. Olha, quando esse dia chegar, quero deixar aqui um recado. Leonor, lembra-te que isto aqui era só brincar. Exato. Nada Nós de concordamos G3, contigo. Mas 3G, melhor. 3G. 3G já não se usa muito. Foi não, é 4G, não é? Oh, por favor, ouve-se cada coisa nas televisões lá e nas rádios também. Mas eu quero dizer que me irrita solenemente como mãe que me digam o que tenho que fazer. Eu sei, isso é verdade. Como mãe.